O... Bom dia, né, em primeiro lugar. O Igor perguntou para mim a respeito do link. O link da aula é sempre o mesmo, né? Porque a aula ela se repete toda semana, então não tem alteração de link. Eu tenho mandado toda semana e mandei novamente para o Igor, mas o link ele não muda. Ele mudaria se a gente alterasse o dia da aula, por exemplo. Aí é outro link, tá bom? Mas uma aula é semanal e ela se repete, o link é sempre o mesmo, tá bom? Então, nós vamos fazer uma passagem, né, pelos assuntos da prova. É uma revisão de uma boa parte do assunto que nós tratamos no segundo bimestre, né? Nós vamos ter prova na semana do dia 15 ao dia 19. O modelo dessa prova é o mesmo modelo da prova do primeiro bimestre, né? São 10 questões, múltipla escolha, apenas uma alternativa correta. O conteúdo abrange somente os assuntos do segundo bimestre, mas o modelo é o mesmo. Tá? Na semana de prova, eu vou postar na última sessão, né, do AVA o link da prova. Aí vocês entram, né, vocês vão ter 24 horas para fazer a prova, tá? E terminada a prova, né, a prova fechada, eu já entro, já vejo direitinho e já faço o lançamento da pontuação de vocês, tá? No dia 25/6, nós vamos fazer também a segunda chamada, né? A segunda chamada para quem quer? É para aqueles alunos que não fizeram a B1, tá? No nosso caso aqui, eu já olhei a turma, todos realizaram a prova B1. De qualquer maneira, eu vou postar essa prova e vou deixar o link à disposição, tá? Então, isso é no dia 25. Essa prova substitutiva, ela vem na mesma linha da primeira prova B1, os mesmos assuntos, tá? E para aqueles que não conseguirem alcançar a pontuação, no final do mês, no dia 30/6, tem a prova de exame, né? A prova de exame, ela é elaborada da seguinte forma: 50% do conteúdo dessa prova vem do primeiro bimestre e 50% do conteúdo vem do segundo bimestre. Essa prova, também o link será postado com antecedência, né, para que vocês possam acessar, quer ver, vocês, aqueles que ficarem de exame e realizarem essa prova. Tá? Então, para nós, né, quer dizer, eu acredito que vocês já tenham prova, aquelas provas com disciplinas ou 100% presencial, ou a DIB, né, que é híbrida, né, que é blended, mas as nossas provas, a prova do professor, a B2, né, essa acontece a partir do dia 15, tá bom? Então vamos começar a falar do nosso assunto de hoje, né, que é uma revisão. Olha só, quando nós pensamos na qualidade de um projeto, tem aspectos que são importantes e eles estão ligados diretamente ao sucesso do projeto, né? Quando nós pensamos em qualidade como um todo, né? Então, o projeto ele tem no seu início, né, antes de se montar qualquer projeto, a partir do momento em que se já pretende iniciar um projeto, nós temos o escopo, né? Então, o projeto começa com o escopo. A qualidade do projeto, ela está definida a partir do momento que já se elaborou o escopo. Por quê? O escopo ele vai ter detalhadamente tudo aquilo, né, que deverá ser feito no decorrer do projeto. Então, a gente diz o seguinte: olha, para que um projeto tenha sucesso, ele tem que ter, né, o escopo e o produto, né?
O produto. O produto é tudo aquilo, né, que está definido no escopo e é o objetivo do projeto. Então, por exemplo, né, se a gente pensar num projeto, o lançamento de um grande empreendimento imobiliário, né, onde um projeto já foi realizado, a construtora já aprontou tudo, aí a construtora chama algumas imobiliárias para que elas possam vender os apartamentos. Então, cada imobiliária vai reunir a sua equipe e vai elaborar um projeto. Qual é o projeto? É o lançamento do produto. Qual é o produto? É a venda do imóvel, né? Então, o produto é a venda do imóvel. E aí, essa equipe, né, unida, vai detalhar tudo aquilo que é importante para a venda desse produto, né? E tudo isso vai lá para o escopo. Então, nós vemos o seguinte, o sucesso da qualidade de um projeto depende de duas coisas, né? Depende do produto, né? E depende do escopo, né? Porque o escopo detalha como aquele produto será elaborado, como ele será entregue, quando inicia-se o projeto, quando o projeto termina, quantas etapas tem o projeto. Então, o produto é sempre, né, o objetivo do projeto, né? Se uma empresa, por exemplo, ela está criando um novo modelo de software voltado para o varejo, que vai revolucionar o mercado, tá? Então, qual é o produto? O produto é o software, né? Voltado para o varejo. Esse é o produto, tá? E para que esse produto seja elaborado, existe um projeto, né? E existindo o projeto, para dar seu início à necessidade do escopo. Então, para que um projeto tenha sucesso, o que é importante? É importante o escopo e o produto. Então, é de grande importância a existência de um produto, né, e do escopo do projeto. O escopo é que vai dar todo o desenho, vai mostrar todas as condições, né, de se chegar até o objetivo final, tá? Então, para o sucesso de um projeto, é natural que exista um escopo e um produto, tá? E aquilo que eu falei, o produto é sempre o objetivo, aquilo que deve ser entregue, né? Isso nós chamamos de produto, tá? Então, quando uma empresa tem um projeto a seguir, é natural, né, que exista ali um produto a ser trabalhado. Se a gente pensar numa estação de metrô, uma grande obra que está sendo tocado aí será tocado por uma empresa privada de engenharia. Então toda a equipe é reunida para se definir direitinho como aquilo será tocado, né? Qual que é o produto? O produto é a entrega de um trecho do metrô ou de uma estação do metrô. Aquilo é o produto, tá? E como que aquilo será feito? Vai ser feito, né, a partir de um escopo que vai ser elaborado. Então, sucesso de um projeto, escopo e produto, tá? Que mostra o caminhar de um projeto, né? E nós falamos o seguinte, olha, existe, né, uma restrição tripla para que um projeto ele tenha ele tenha sucesso, que ele possa iniciar, né? A gente fala iniciar um projeto, cumprir as etapas e chegar no seu prazo final de ser entregue, né? A gente fala que é um tripé, né? E o que sustenta uma laje, você pode colocar 4 colunas, mas 3 colunas já pode ser o bastante para você sustentar uma laje. 2 colunas não sustentam.
Então, nós dizemos o seguinte: o que sustenta um projeto, o que mantém um projeto funcionando, o que faz com que o projeto possa ter início, né? Ele possa ter todo o seu desenvolvimento e possa chegar a um final. Né? Existe a gente fala o seguinte, é uma tríplice restrição. Quer dizer, tríplice restrição por quê? Se não tiver um desses itens, né, o projeto pode ser comprometido. Né? Então, é um tripé que sustenta um projeto. Né? Então, o que seria isso? Né? Olha, o desempenho do projeto, que é o caminhar do projeto, né? O custo do projeto e o prazo do projeto. Então, essa tripla restrição ela tem que ser respeitada para que o projeto tenha início e chegue ao seu final. Então, é bem assim. Um projeto, nós já falamos isso, dentro de uma organização, ele tem vida própria. Né? Muitas vezes o projeto ele está acontecendo dentro de uma empresa e todas as outras atividades da empresa continuam normais. As pessoas continuam nas suas atividades cotidianas, trabalhando, vendendo, buscando resultado. E, simultaneamente, de forma independente, um projeto está sendo tocado ou desenvolvido dentro de uma empresa. Então, a gente diz que o projeto ele tem o seu andamento de forma independente. Ele pode estar dentro de uma empresa, pode estar sendo tocado dentro de uma empresa, porém ele tem um andamento totalmente independente. A equipe que toca o projeto não está preocupada com outras áreas do negócio, né? O gerente do projeto só tem a preocupação da condução do projeto, né? Está preocupado com os interessados do projeto e o próprio andamento do projeto. Mas mesmo estando dentro de uma empresa, a empresa tocando suas atividades diárias, o projeto continua caminhando. Né? Então, para que um projeto ele chegue no seu objetivo final, né, nós dizemos que ele tem o quê? Uma tríplice restrição. O que é uma tríplice restrição? Algo que não pode deixar de ser seguido, não pode faltar. Então, nós dizemos o seguinte, olha, um projeto ele tem que ter desempenho, ele tem que ter um caminhar, ele tem que ter um custo a ser respeitado. Quando se define um projeto, se definiu custos. Por que se definiu custos? Porque investimentos estão sendo colocados naquele projeto. Então, aqueles custos que foram definidos terão que ser respeitados. Né? E os prazos que foram definidos lá no escopo também devem ser respeitados. Então, a tríplice restrição que faz com que um projeto avance e chegue ao seu final é desempenho, custo e prazo. Tá? Então, as equipes, o gerente de projeto vai estar sempre preocupado em manter esses três itens, né, alinhados e funcionando. O projeto está caminhando e, de repente, surge algum acontecimento novo e algumas coisas terão que ser mudadas. Porém, né, sempre observando os custos, tá? Eles não podem aumentar. Por isso é que nós falamos. Não devemos confundir um projeto corporativo. Né? A gente fala um projeto corporativo, a gente está dizendo que aquele projeto é vital para uma organização, ele tem custos já pré-definidos, ele tem recursos limitados e ele tem prazo para ser concluído. A gente não pode confundir com esses grandes projetos de governo, né? Por exemplo, o Rodoanel, que já era para estar concluído há 10 anos, né, ou mais.
Esse projeto chamado Rodoanel, ele começou com um orçamento de custos de X. E esses custos, eles cresceram na proporção de 10, 20, 30 vezes mais, né? Os prazos já foram remarcados várias vezes, né? E o projeto não foi concluído, né? E quando concluído, a gente, quando observa, verifica que tem uma série de equívocos na própria construção. Então, não é possível se fazer uma comparação de um projeto privado com um projeto público. Por quê? Um projeto privado ele é vital para uma empresa, né? Para o sucesso de uma empresa, para o crescimento de uma empresa. E como nós já falamos também, no desenvolvimento de um projeto, tem todo um aprendizado. A equipe se renova, a equipe aprende, né? Então, é normal que uma empresa inicie um projeto com recursos limitados, mas quando chegar ao final do projeto, né, os donos do negócio permanecem os mesmos, né, os funcionários, na sua maioria, continuam trabalhando na empresa. É diferente de um órgão de governo, né, porque os governos vão mudando. Aqui no Brasil, os governos duram 4 anos, sejam eles municipais, estaduais ou federais. Então, inicia-se um projeto, quando um outro governante entra, ele, em algum momento, pede para parar, adiar ou acelerar um projeto, né? E os custos vão se amontoando, vão aumentando, né? E o projeto não tem o andamento necessário. Mas quando nós falamos de um projeto privado, né, os donos do negócio não mudam, são os mesmos, né? A equipe permanece a mesma, né? Então, desempenho, custo e prazo dentro de um andamento normal de projeto, né? Eles têm que ser respeitados. A gente diz que são a tríplice restrição. Quer dizer, são 3 itens importantes para que um projeto possa chegar ao seu final, tá? Então a gente pode ir mais adiante, né? Pode dizer, olha, podemos dizer que para que um gerente de projetos tenha sucesso, ele tem que desenvolver alguns conhecimentos, habilidades, comportamentos e aptidões para que ele possa executar a sua tarefa de fazer a gestão de um projeto, tá? É natural que o gerente de projetos uma pessoa preparada, já passou por várias situações, já tocou vários projetos, tá? Porém, a gente diz o seguinte, olha, um projeto jamais será igual a um outro projeto. Mesmo que existam identificações, né? Os projetos são parecidos, não, mas os projetos são diferentes. Mesmo que as equipes sejam compostas pelas mesmas pessoas, não tem problema. Então, o gerente de projeto, quando ele vai iniciar um projeto, ele já traz na bagagem dele, né, um conhecimento que ele adquiriu ao longo do tempo, né? Esse conhecimento nós chamamos de know-how. Então, ele já traz com ele um know-how, tá? É aquele conhecimento que ele já tem, que desenvolveu ao longo do tempo. Então, ele traz um determinado conhecimento. Então, a gente diz o seguinte, o know-how é o saber adquirido, é aquilo que ele já adquiriu de conhecimento. Então, quando o gerente de projeto chega para tomar um projeto, ele, na bagagem dele, ele já traz um conhecimento que ele adquiriu ao longo dos anos, tá? A gente diz o seguinte, que esse conhecimento, né, esse chamado know-how, né, é aquele domínio que a pessoa tem para tocar determinado tipo de trabalho. Então, para que o gerente de projeto ele tenha sucesso no seu trabalho,
algumas coisas são básicas. Ele tem que trazer na bagagem dele o conhecimento e o domínio sobre aquilo que ele vai fazer, né? Ele adquiriu esse conhecimento ao longo dos anos, tá? Então, é, a gente pode dizer que é o, os percalços que ele passou durante toda a carreira dele, né? Porque uma carreira profissional, não é composta apenas de sucesso, né? Nós passamos por percalços, né? Nós é, temos algumas perdas na nossa caminhada como profissionais, e isso serve como aprendizado. Algumas coisas na nossa carreira dão certo, outras não dão, mas isso é o que vai formando, né? Vai forjando o profissional. Ele vai aprendendo uma série de coisas e tudo aquilo vai ajudá-lo em trabalhos futuros, né? Então, a gente pode chamar isso também de experiência, né? Aquilo que foi adquirido, né? Então, para que o gerente de projetos tenha sucesso no trabalho que ele vai fazer, ele já previamente traz alguns conhecimentos, e conhecimentos de algo que ele tem pleno domínio, né? Pleno domínio, tá? Então, vamos dizer que é um saber que ele já adquiriu. Então, para que o gerente de projetos possa tocar um projeto e ter sucesso nesse trabalho que ele vai realizar, ele tem que trazer na bagagem dele alguns conhecimentos que ele adquiriu ao longo da carreira dele, né? Foi o que nós falamos. O projeto ele nunca é igual a outro projeto. Os projetos têm diferença, mesmo que sejam a mesma coisa, tá? Mesmo que seja a mesma equipe. Tá? Alguns acontecimentos ao longo do projeto vão apontar algumas diferenças. Então, esse indivíduo, né, essa pessoa que vai tocar o projeto, tem que trazer na sua bagagem alguns conhecimentos, né? Por quê? A partir do momento que o profissional tem esses conhecimentos, ele reage a situações que não foram previstas, né? Então é importante. Nós podemos até dizer que seja um know-how, né? Um know-how positivo, né? Um conhecimento pleno daquilo que ele pode fazer, né? Então é importante é, para o gerente de projetos trazer na sua bagagem esse conhecimento. Não adianta a gente pegar, por exemplo, uma pessoa de uma área que está habituado a tocar projetos voltados, por exemplo, para a área da saúde, e onde ele obteve grande sucesso, e ele ser convidado a tocar um projeto lá na Embraer para construir uma aeronave. Bom, ele tem domínio daquele processo, ele conhece, ele sabe as etapas? Não, ele não tem conhecimento. Ele sabe o passo a passo de um projeto. Porém, ele teria que reaprender uma infinidade de outras coisas para que ele pudesse tocar um projeto dessa natureza. Então, talvez ele tivesse que ser forjado novamente, né? Ele poderia, então, né, ao invés de ser o gerente de um projeto lá na Embraer, para ajudar no projeto da construção de uma aeronave, fazer parte de uma equipe lá e procurar aprender tudo naquela área, desenvolver uma habilidade nova. Aí, talvez, né, ele traga um conhecimento que ele adquiriu para tocar um projeto naquela área, né? Então, o conhecimento adquirido e dominado é importante. E aí a gente fala o seguinte, olha, o que, né, um gerente de projetos precisa para obter sucesso na condução de projetos, né?
o que é necessário ele ter, né, para que ele alcance sucesso na condução do projeto, né? Então, a gente diz o seguinte, olha, ele tem que ter, né, a capacidade profissional, tem. Ele tem que ter o conhecimento? Tem que ter conhecimento. Agora, ele tem que ter a capacidade de transformar aquele conhecimento que ele tem em algo real, né? A gente diz o seguinte, olha, ele tem que ter algum tipo de habilidade, tem que ter, né? Ele tem que ser proativo, quer dizer, reagir antes do acontecimento das coisas, tem. Só que tem algo que é mais importante que tudo, né? Ele tem que conseguir transformar todo esse conhecimento que ele tem em algo que seja real. Não adianta trazer na bagagem uma infinidade de conhecimentos se o profissional ele não consegue fazer na prática aquilo, né? Quando nós falamos de administração ou de gestão de pessoas, né? Nós falamos que existe um processo chamado CHA, conhecimento, habilidade e atitude, né? Conhecimento é você conhecer processos, conhecer muitas coisas. A habilidade é saber fazer, né? A atitude é você fazer acontecer. Por isso é importante para o gerente de projeto ele ter isso com ele, né? Não adianta ele ter conhecimento, não adianta ele ter habilidade. É natural que quando ele vai tocar um projeto, na bagagem ele já tem que trazer conhecimento, mas ele tem que conseguir transformar tudo isso em algo prático, né? Aí a gente olha para o chá, né? O chá é conhecimento, habilidade e atitude. Então, o que é o gerente de projeto transformar todo aquele conhecimento que ele tem em algo real? É atitude, né? É atitude que ele terá que ter todos os dias, em cada etapa do projeto, né? Então, a atitude é que faz isso. A atitude faz o profissional transformar todo aquele conhecimento que ele tem em algo real. Se a gente pensar, vamos sair um pouquinho da área de projetos, vamos pensar na área de RH de uma empresa que está à procura de um profissional com conhecimento numa determinada área, num determinado processo. Então, a área de RH da empresa, ela começa a pesquisar no mercado, né, olhar lá no seu banco de talentos, enxergar, procurar localizar no mercado um profissional que tem aquelas qualificações, aquele conhecimento para poder ser contratado, né? Então, é natural que nas entrevistas que vão acontecer, os gestores da área de RH vão tentar conseguir entender se realmente a pessoa tem todo aquele conhecimento. A partir dali, né, é, vão tentar buscar a experiência que a pessoa teve na condução, né, daquele trabalho ao longo da sua vida profissional, né? Para quê? Para poder tentar entender se a pessoa tem conhecimento, isso não basta, mas que ela consegue transformar aquele conhecimento em algo que seja real. Isso é importante, né? Muitas vezes se erra na contratação exatamente por causa disso. Se busca no mercado um profissional que tenha conhecimento lá numa plataforma chamada AutoCAD. Legal, o cara tem. Mas quando você coloca ele para trabalhar no dia a dia, ele não tem iniciativa, ele não coloca em prática o conhecimento que ele tem. Naturalmente, ele não vai ter uma vida muito longa naquela atividade nova para a qual ele foi contratado. Então, para o gerente de projeto, é a mesma coisa, né? Ele tem que desenvolver
algumas habilidades para ter sucesso como gerente de projeto. Porém, né, embora tenha conhecimento, é o que nós falamos, ele traz na bagagem esses conhecimentos, ele tem que conseguir transformar, né? Na verdade, tem que ter a capacidade de conseguir transformar todo aquele conhecimento que ele tem em algo que seja real. É aquilo que a gente fala, ele tem que fazer acontecer. Não basta saber, né? Ele tem que ter atitude para fazer acontecer. Eu peguei esse exemplo do chá, que se fala muito em administração, em comportamento organizacional ou na área de gestão de pessoas, que é mais ou menos isso, né? O chá, conhecimento, habilidade e atitude. Então não basta conhecer. Pode conhecer, né? E no chá sempre se pega um exemplo prático que todos têm conhecimento, né? O exemplo lá do chá. O uso de uma chave de fenda. Então, todo mundo conhece, sabe o que é uma chave de fenda. Grande parte das pessoas tem a habilidade de usar uma chave de fenda para apertar um parafuso ou para desparafusar um parafuso. Tá? Só que a atitude seria a pessoa saber o que é a habilidade de usar, mas pegar a ferramenta e colocar em prática, usá-la. Né? Se usa muito esse tipo de exemplo quando se fala de chá. Tá? E para o gerente de projetos ter sucesso, né, naquilo que ele vai realizar, é natural. Na bagagem dele, ele tem que trazer uma série de conhecimentos, uma série de habilidades, um know-how que ele adquiriu ao longo da sua carreira. Só que ele tem que conseguir transformar tudo aquilo em algo que seja real. Muitas vezes os projetos não têm sucesso e quando alguém vai avaliar o porquê não aconteceu, alguém vai dizer o seguinte: olha, faltou atitude do gerente de projetos. Ele não conseguiu fazer a equipe produzir o que deveria produzir. Ele não conseguiu atuar em algumas situações que dependiam muito da presença dele. Né? Então, é isso. Para ter sucesso, é necessário transformar todo aquele conhecimento adquirido em algo que seja real. Tá? Lembre bem do que eu falei do chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Lembre que eu falei da chave de fenda. Todo mundo conhece. Sabe o que é uma chave de fenda. E que realmente, sem essa ferramenta chamada chave de fenda, a gente tem dificuldade para executar algumas tarefas de parafusar, né? Ou desparafusar um parafuso. Talvez seja a chave de tudo, né? Embora tenha conhecimento, embora saiba usar, tem que colocar em prática. Tem que fazer acontecer. É a mesma coisa. Muitas vezes as universidades contratam professores que vêm lá na sua bagagem com uma infinidade de conhecimentos. O professor fez 10 cursos em diversas áreas, tem doutorado nisso, doutorado naquilo. Ele, como pesquisador, ele é fera. Aí quando você coloca ele de pé numa sala de aula, ele não consegue pegar todo aquele conhecimento que ele adquiriu e transformar em algo real. Ele não consegue fazer com que os alunos entendam o que ele está ensinando. A gente vê muito disso. Tem grandes pesquisadores que jamais serão grandes professores. E vice-versa, né? Você pode pegar grandes professores e falar: vamos desenvolver esse projeto aqui. E, de repente, o professor, embora tenha tanto conhecimento, mas ele não consegue transformar aquilo em algo real. Né? Então, isso é importante, né? A transformar, né, tudo aquilo em algo, né, que seja real. Todo conhecimento adquirido, transformar em algo que seja real. Né? Então, avançando nesse processo, né, então a gente fala o seguinte: olha,
O que seria, então, o chamado hard skills? Em projeto, se fala muito de hard skills, né? O que seria isso? Né? Olha só, hard skills, quando a gente está falando de conhecimento, a gente fala hard skills, dependendo da função do gerente de projeto, são competências técnicas que ele tem que ter. Né? A gente pode dizer o seguinte, olha, é o próprio conhecimento sobre a gestão de projetos. É hard skills, ele conhece. Ele tem competência técnica. Tá? São competências possíveis que sejam desenvolvidas em treinamento. E é bem assim, né? Um profissional na área de gestão de projetos, ele tem que estar em constante aprendizado. Então, ele tem que estar sempre treinando, porque técnicas novas são desenvolvidas, softwares novos são apresentados. Então, ele tem que estar em constante aprendizado. Então, a gente fala que os hard skills, eles podem ser adquiridos através de treinamento, né? São conhecimentos que é possível se aprender, né? Os chamados hard skills. A gente até diz o seguinte, olha, são conhecimentos que podem ser adquiridos em cursos específicos. Isso vale para qualquer área, né? É bem assim, olha, se você trabalhar na área de gestão de projeto, mesmo que você não seja o gerente de projetos, mas você faça parte de uma equipe, você tem que estar constantemente desenvolvendo novos aprendizados. Como é que você faz isso? Você pode fazer cursos, por exemplo. Eu tenho conhecimento de Excel, mas o meu conhecimento vai até aqui. Eu preciso fazer um curso avançado de Excel para poder adquirir mais conhecimento nessa área. Tá? Eu tenho conhecimento de Word. Todos nós temos. Hoje, né? No meu caso, para ser professor, obrigatoriamente eu tenho que ter conhecimento de Word. Né? Mas o Word tem tantas ferramentas que a maior parte das pessoas não conhece. Né? Não conhece. É possível, por exemplo, você fazer um TCC, um artigo, um trabalho final de curso, tá? Usando o Word com todas as suas ferramentas. Se você tiver o conhecimento de todas as ferramentas do Word, você faz aquilo brincando, revisão de texto, alinhamento, uma série de coisas, né? Parágrafo, quebra de linha, só para aquele que faz o curso. Então, para quem tem que ser gerente de projeto, ele não pode apenas ter aprendido e guardado o conhecimento. Ele tem que estar em constante aprendizado. Né? Isso nós chamamos de hard skills. Seriam o quê? Aquelas competências técnicas que o profissional tem que ter. Né? O conhecimento que ele já adquiriu na gestão de projeto também é hard skills. Né? Outras competências que podem ser desenvolvidas em treinamento, por isso que a gente fala, o gerente de projeto não pode ser uma pessoa acomodada, ela tem que estar sempre evoluindo. Né? Então, ele tem que desenvolver novas competências através de treinamento. Então, tem competência que no treinamento se desenvolve. Né? Ele pode buscar mais conhecimento, além daquilo que ele já tem, em novos cursos que ele vai fazer. Né? Isso nós chamamos de hard skills. Conhecimentos que já vem sendo aprimorados ao longo do tempo. Isso é importante, né? O profissional, o gerente de projetos que tem preocupação com a sua carreira, ele procura sempre agregar algo ao seu hard skills, sempre colocando alguma coisa nova, né? Para que ele seja um melhor profissional, né? Veja nós nessa época de pandemia,
né? Essa época de pandemia. Eu estou falando eu, no meu caso, como professor já madurão aí na casa dos 63 anos, que aprendi muito na minha carreira como professor. Eu comecei a trabalhar como professor, trocando uma carreira em paralelo. Era executivo do mercado financeiro e comecei a lecionar. A princípio, algo dentro da minha área, né? Lecionava, em 1996 eu comecei a lecionar mercado de capitais. Ao longo do tempo, né, eu tive que melhorar o meu conhecimento. Eu tive que ir buscando novos conhecimentos para melhorar o meu desempenho como professor, né? Corri atrás, né? Fiz um pós, 2, 3, 4. Aí a carreira me obrigou a fazer mestrado, fui fazer mestrado. Quer dizer, você foi agregando novos conhecimentos, hard skills. Aí quando chega esse momento aí de pandemia, o grande desafio para qualquer profissional na minha área, né? Para qualquer profissional na minha área, desenvolver novas habilidades e novos conhecimentos para você continuar atuando como professor. Vamos supor que existisse uma resistência da minha parte. Olha, eu não consigo trabalhar em frente o monitor de um notebook, o monitor de um computador. Olha, eu não quero nem pensar em aprender esse negócio novo. Não. A gente precisou se reinventar e desenvolver novas habilidades. E hoje, com certeza, na hora que passar essa pandemia, com toda certeza, né? Alguém pode falar, olha, professor, o senhor quer trabalhar com mais essa área do conhecimento? A gente aprendeu, adquiriu, e você pode trabalhar mais isso. Então, todo e qualquer profissional, ele tem que estar sempre pronto, preparado e disposto a aprender novas e desenvolver novas aptidões, né? Aprender novas formas de trabalho. Então, o gerente de projeto, ele tem que ser um profissional em constante evolução de aprendizado. Ele tem que estar sempre aprimorando o seu hard skills em todas as áreas, né? Mas para o gerente de projeto isso é primordial, tá? E no caminhar, né? Para a gente tocar um projeto, né? Falar o gerente de projeto para poder tocar um projeto, tá? Olha, nós sabemos que para que um projeto possa caminhar direitinho, a comunicação no projeto é muito importante, né? A chegada das informações na hora certa, as áreas se conversando corretamente, né? O gerente de projeto sabendo se comunicar com a equipe. A gente fala que o gerente de projeto é o elo de ligação entre o projeto, a equipe de projeto e todos os chamados stakeholders, né? Todos os interessados no projeto. Então, ele é o grande elo de ligação, né? Então, a comunicação, ela é muito importante, né? O PMBOK, ele elaborou alguns processos que são essenciais e ajudam na comunicação, tá? Então, que processos são esses, né? Olha só, antes de se iniciar um projeto, né, se faz um escopo. Quando se iniciam as primeiras reuniões para se iniciar o projeto, tem que se fazer uma reunião de planejamento onde todas as informações deverão ser distribuídas e já vai se definir, né, como isso vai acontecer ao longo do projeto. Tá? Então, o PMBOK, ele dá um guia, né, ele elabora guias para que um projeto possa alcançar o sucesso esperado, né? Então, há necessidade de um planejamento, né, a respeito das comunicações, como elas devam acontecer, né? Então, o PMBOK, para auxiliar na condução do gerenciamento de projeto, ele oferece essa possibilidade na área de comunicações, né?
E também gerenciar, né, isso também o PMBOK auxilia, gerenciar as expectativas das partes interessadas. Né? Olha só, nós falamos que existe uma infinidade de stakeholders, né, em torno do projeto. Existem todas as forças corporativas que atuam em torno de um projeto, né? Porque é o que nós falamos. O projeto, muitas vezes, ele se desenvolve dentro de uma empresa e ele tem vida própria. Em torno do projeto, tem uma série de interessados e forças corporativas, de alguma maneira, interferindo no andamento do projeto. Então, o PMBOK, ele dá algumas diretrizes, alguns caminhos para auxiliar nisso. Primeiro, planejamento das comunicações. Como é que as comunicações vão chegar em todas as áreas, para todos os interessados. Segundo, né, como gerenciar expectativas. Né? Vai ser sempre assim, principalmente quando a gente fala de forças corporativas. Sempre vai ter o diretor de alguma área da empresa que vai lá querer saber em que ponto o projeto está. Por quê? Existe uma expectativa enorme. Né? Porque talvez ao final daquele projeto, a empresa ocupe o melhor lugar no mercado, a empresa fique mais competitiva. Né? Então, tem muitos interessados. O PMBOK auxilia, né, no gerenciamento dessas expectativas. Né? Gerenciar a expectativa. As pessoas esperam muito de muitas coisas, então, como gerenciar as expectativas? Tá? E olha, o PMBOK também ajuda a dar o feedback, né, para reportar o desempenho do projeto. Né? Isso auxilia, né, na contenção das expectativas. Né? Quando existe uma comunicação eficaz e boa, e o PMBOK ajuda a fazer isso, tá? Essas partes interessadas vão estar recebendo informações do ponto em que o projeto está e as suas expectativas vão ficando mais satisfeitas. Né? Então, o PMBOK é importante, né, quando se fala de comunicação de projeto. Por quê? Ele ajuda no planejamento das comunicações e como as informações serão distribuídas. Depois, né, ele ajuda no gerenciamento das expectativas de todas as partes interessadas. As partes interessadas são os chamados stakeholders, né? Todos. Pode ser agentes das forças corporativas da empresa, podem ser os donos do projeto, pode ser o banco que está financiando o projeto, pode ser o grande fornecedor de matéria-prima para o projeto, que são interessados. Então, o PMBOK, ele dá a gente diria assim, dá uma trilha, né, para que todas essas expectativas possam ser devidamente alimentadas com informações. Tá? Então, diremos o seguinte, olha, o PMBOK, ele auxilia e muito no trato das comunicações. Né? Então, quando o projeto está acontecendo, a equipe e o gestor, o gerente de projeto não pode se fechar, né, e não passar informações para os interessados. As informações têm que ser passadas. Mesmo as informações entre a equipe, elas têm que chegar no momento certo. Né? Então, o PMBOK auxilia nisso. Tá? E a gente fala que, sempre, quando a gente fala de projeto, a gente sempre fala em qualidade, né? O tempo todo falando em qualidade. Então, muitas vezes, né, falhas em projeto acontecem, né, por, por descuido que compromete a qualidade. Né? Muitas falhas podem acontecer. Então, para que o processo ele possa fluir, né, de uma forma correta, né, que problemas que surjam sejam
resolvidos, contornados. Os problemas vão surgir o tempo todo, né? Então, tem um modelo, né, chamado ciclo PDCA, né? Então, o que seria esse modelo e qual a finalidade dele, né? Olha só, ciclo de projeto, ciclo PDCA, né? O que esse modelo PDCA ele determina, né? Que as ações de um modo geral dentro de um projeto, elas têm que ser tratadas da seguinte forma e nessa sequência, né? Realizar. Então, as coisas têm que ser realizadas. Nunca ficar somente no campo das ideias, mas realizar. E a partir do momento que são realizadas, elas têm que ser controladas, né? Por isso que a gente falou. Muitas vezes, existem falhas que comprometem a qualidade do projeto, né? Então, as coisas têm que ser realizadas, porém, têm que ser controladas. Quando não há controle, muita coisa se perde, né? Então, dentro desse ciclo PDCA, a gente fala o seguinte, olha, nessa ordem, né? Realizar tarefas em andamento, né? Controlar, quer dizer, controlar o andamento, o ciclo, o acontecimento e ações. Quando for necessário fazer correções, que elas aconteçam de imediato, né? Controlar é importante, mas ter ações que resolvam o problema são importantes. Então, dentro do modelo PDCA, o que é importante? Realizar, controlar, colocar ações ali para se resolver, né? Por quê? Qualidade é qualidade. De repente, você tem dentro da equipe de trabalho uma pessoa que está mais atrapalhando do que ajudando. A pessoa está sempre fomentando de forma negativa informações, está atrapalhando no processo, né? E o projeto está caminhando. Só que essa pessoa está lá dentro contaminando a equipe, tá? Todos esperam que ela realize a sua parte, ela não está realizando. Onde se detecta isso? No controle, tá? E o que vai se fazer? Ações imediatas. Se for o caso, né, você pode desligar esse profissional, né? Se determinado fornecedor de matéria-prima no andamento do projeto, né, ele não está realizando, quer dizer, ele não está entregando de forma adequada, né, dentro do prazo, direitinho, isso se detectou onde? No controle. E ações têm que ser tomadas. Se for necessário, muda-se o fornecedor. O nome disso é ação, né? Hoje pela manhã, mania de velho, né? Quando estou realizando minhas tarefas, eu sempre tenho um radinho ligado dando notícia. Ah, estou tomando banho, o radinho está ali, estou me enxugando, o radinho está ali perto de mim, ouvindo o rádio, ouvindo notícia e me trocando, tomando um café, tá? Acompanhando tudo. E eu estava ouvindo o seguinte, que alguns projetos lá de hospital de campanha no Rio de Janeiro não aconteceram, porque uma empresa foi contratada, né? E tudo isso é um projeto, né? A gente não pode fugir dessa ideia, né? Construir o hospital de campanha de forma muito rápida, a gente pode fazer um monte de críticas ao governo do Estado de São Paulo, mas tudo isso ficou pronto em curto espaço de tempo e foi colocado em funcionamento. A gente pode fazer um monte de crítica. Fechou tudo, tá? Foi tudo muito ruim, mas quanto a isso, a gente não pode colocar reparo, né? Talvez algum equipamento faltou, mas tudo se fez muito rápido. No Rio de Janeiro, uma empresa contratada, e essa empresa faz parte do projeto, para montar hospitais de campanha. E essa empresa acho que teve dificuldade para comprar respiradores,
Então eles colocaram no lugar ali, vão tapear, né? Uns carrinhos onde você leva equipamento para fazer eletro, né? Para poder dar uma enganada, né? No visual, né? Então, isso foi detectado e a empresa foi tirada do projeto, né? Agora, como é que se pega isso? Simples, né? Esse ciclo chamado PDCA, ele consegue rastrear isso, né? Por quê? Naturalmente, essa empresa que foi contratada, ela foi contratada para quê? Para montar um hospital de campanha. Então ela tem que fazer, tem que realizar, né? Toda a parte estrutural direitinho. A responsabilidade dela é aparelhar tudo, até de contratar pessoas para colocar para trabalhar. Ótimo, tem que realizar. Só que alguém que está cuidando desse projeto tem que controlar, tem que ir lá e verificar, né? E se realmente a empresa não está cumprindo, ações reparadoras imediatas, né? Então, eu estava ouvindo que essa empresa ela foi retirada de todo esse projeto aí. Por quê? Porque ela não conseguiu atender ao contrato que foi assinado, né? De alguma maneira tapeou. Então, não conseguiu comprar respiradores ou ter os respiradores para botar para funcionar. E colocou ali uns carrinhos que são usados para transportar aparelho de medição, tipo eletro, essas coisas aí. Tá? Mas como é que se detectou isso, né? Com toda certeza, se utilizando um modelo de rastreamento. Dentro de um projeto, o PDCA, que ele é um ciclo que deve ser sempre muito bem acompanhado, então o PDCA, ele, ele consegue fazer esse acompanhamento dentro de um projeto. E olha, a construção do hospital de campanha no momento de pandemia é um projeto. Tá? Então, realizar, né, controlar e ações. A ação foi rapidamente desligar essa empresa. Tá? Então, isso é importante, né? A gente fala o seguinte, olha, que na condução, né, de um projeto, né, a gente fala frequentemente os conhecimentos em administração e conhecimentos em administração ajudam a resolver conflitos. Dá para imaginar que um projeto é algo que tem começo, meio e fim, tem prazo para iniciar, tem custos controlados, tá? E uma equipe trabalhando, várias equipes se relacionando, é natural que conflitos possam existir. Em administração, a gestão de conflitos é sempre muito importante, né? Então a gente diz o seguinte, que os conhecimentos técnicos são exigidos, tá? Mas a capacidade do gestor em lidar com conflitos é muito importante, né? Então o autor aí, o Killing, ele fala o seguinte, que tem que ter uma ampla visão de todo o processo para você corrigir conflitos. Então tem que ter uma visão ampla, né? Então o gerente de projeto ele tem que ter essa competência de enxergar de forma ampla tudo aquilo que está acontecendo dentro de um projeto, né? Então a administração, né, as ferramentas de administração auxiliam nessa visão do gerente de projetos, né? Então ele tem que ter, a gente fala uma visão do todo, né? Seria uma visão orgânica de todo o processo, né? Organograma vem de orgânica, né? Se a gente olhar para nós como seres humanos, nós temos um organismo que funciona, né, plenamente. Se a gente olhar para dentro aqui do nosso tórax, aqui tem um coração, aqui tem um pulmão, tem um fígado, tem um rim que tem que funcionar direitinho, né? Cada um fazendo a sua parte, né? Então, nós falamos que essa é uma visão orgânica. Quando você leva para a administração, isso também é chamado de orgânico. Organograma vem de
visão orgânica. Então, é natural que o gerente de projeto ele tem que ter essa visão que seja orgânica do todo. Se alguma coisa não está indo bem, né? Por exemplo, se a gente olhar para o corpo humano, olha, a minha cabeça não está funcionando direito, porque estou com dor de dente. Então, algo está indo mal aqui. Então, olha, eu não consigo vestir um calçado, porque estou com uma unha encravada no pé que está me infernizando. Então, uma outra área não vai bem por causa daquela unha encravada, né? De repente, está existindo um conflito, né, dentro do projeto, e o gerente de projeto ele tem a capacidade para olhar o todo do projeto de forma orgânica e enxergar onde aquele conflito está afetando no desempenho do projeto, né? Então, orgânico é uma ferramenta de administração, se olhar para o todo, né? Depois, né, ter o comportamento profissional. Já que existem conflitos, eu, como gestor do projeto, olho para o todo, eu tenho que ter um comportamento meu, que seja profissional. É o momento que eu devo interferir naquele conflito ou não? Fazer vistas grossas, empurrar com a barriga é o pior que pode acontecer. Mas muitas vezes o conflito, ele é tão sem muita lógica que naturalmente ele vai se corrigir. Mas eu só consigo ver isso se eu tiver uma visão orgânica do todo, né? Então eu tenho que tomar muitas vezes medidas administrativas para fazer isso ser resolvido. Mas antes de tudo ser profissional. Então, para se resolver situações de conflito, necessário é que se tenha uma visão orgânica, que é uma visão do todo, né, que se cuide, né, de tudo isso de uma forma muito profissional, né? Então, muitas vezes o gerente de projeto ele olhou, viu, detectou que tem um conflito numa determinada área. E ele viu que aquele conflito, naquela visão orgânica, ele pode trazer prejuízo no futuro. Então, ele tem que profissionalmente ir até a área, chamar as partes envolvidas e dizer o seguinte: olha, nós estamos no andamento de um projeto, não cabe esse tipo de conflito. Bom, podemos tirar algo de positivo no conflito? Podemos, de repente, uma das partes tem uma ideia lá que pode ajudar muito, mas ele tem que ir lá e ver, né? E muitas vezes, né, os conflitos são pessoais. Então aí é a hora de trazer as pessoas para a realidade profissional. Nós somos profissionais, somos pagos, né, para resolver problemas, para tocar administrativamente algo e fazer andar. Então, essa visão, né, para o gerente de projetos, que é a visão orgânica, isso é de administração, né, uma visão profissional e uma visão administrativa, ajuda a resolver conflitos, né? É um exemplo, não é somente conflito. Muitas vezes, quando o gerente de projeto ele olha para o todo, né, de forma orgânica, ele detecta que ali, no processo, tem um gargalo, né? Alguma coisa está travando ali. Opa, peraí, por que que não está indo adiante? Olha, uma outra etapa do projeto tem que seguir, mas o processo está parando em algum lugar. Eu olhei, olha, de forma orgânica, eu vi que algo trava o processo ali. O gerente de projeto vai até o local, detecta por que está travando. Ele falou, porque um equipamento aqui deu problema e já há algum tempo que a gente está tentando resolver, chama técnico e o técnico não consegue resolver. Opa, vamos resolver isso de forma profissional. Não pode continuar atrasando o processo. Chama-se uma outra empresa que resolva isso. Tá? Mas é essa visão, né, que é muito de administração. A visão orgânica, a visão profissional e a visão administrativa. Resolver problema. Tá? Então, é muito importante, né? Olha, tudo aquilo que a gente está falando leva sempre para o mesmo lado, né? O gerente de projetos.
Ele é importante no processo. Tá? Então, a gente pode dizer o seguinte, olha, podemos dizer que o gerente de projetos ele tem que ser um profissional completo em diversas áreas de atuação. Então, ele tem que ter uma informação em diversas áreas, né? E que esse profissional, para ter sucesso na sua profissão, né, ou na condução de um projeto, ele precisa ter algumas qualidades que são importantes. E se ele não tem essas qualidades, ele não conseguirá ser um bom gerente de projetos, né? Por exemplo, é aquilo que a gente falou, quando nós falamos de hard skills, né? Hard skills são habilidades que você pode desenvolver. Você pode aprender com treinamento, com curso, né? Porém, né, o gerente de projetos, ele tem que ter a habilidade de desenvolver conhecimentos. Tá? Como ele vai trabalhar em várias frentes de um projeto, ele tem que ter comportamentos que sejam adequados. É o que a gente fala, né? É questão de liderança. Muita gente critica, não, aquele gerente ele é muito autocrático, quer dizer, ele manda fazer e pronto. Prevalece sempre a opinião dele. Ele é o líder, ele é o chefe. Tá? Não. Tem que haver uma, uma mudança de comportamento. Em alguns momentos, sim. Você tem que ser autocrático. Olha, o prazo é aquele e tem que ser cumprido. Tá? Em outras vezes, o gerente de projeto ele tem que parar, conversar com a equipe e entender o que está acontecendo. Quer dizer, alternar comportamentos positivos, né? Então a gente fala que para o gerente de projeto ter sucesso, ele tem que ser um profissional completo. Porém, ele jamais pode parar, né, e não desenvolver novos conhecimentos. Um projeto, ele é sempre um fórum onde se aprende muito, onde se desenvolve novos conhecimentos. Então, o gerente de projeto tem que estar preparado para isso, desenvolver novos conhecimentos, ter comportamentos, né, positivos. Então, se comportar sempre de forma positiva. E algo que é inegável para ele. Ele tem que ter aptidão para aquilo que ele está fazendo. Imagina um sujeito ter uma infinidade de conhecimentos, mas ele não tem aptidão para aquela área. Vamos pegar um médico, estudou aí tantos anos para ser médico e tal, direitinho, só que ele não tem aptidão para aquilo. Ele pode ser um bom intérprete de exames laboratoriais, tal, mas no momento que ele tiver que atuar como médico, lidar com pessoas o tempo todo, a gente pode ver o seguinte, olha, esse cara se formou, mas ele não tem aptidão para essa área aí. Talvez ele seja um bom médico para poder, talvez, fazer boas interpretações, bons diagnósticos, mas ele não tem aptidão para lidar com gente, com pessoas. Então, a aptidão em qualquer área é muito importante. Então, a gente fala que para que um gerente de projetos tenha, né, sucesso na sua área de atuação, para que ele seja um profissional realmente completo, né, ele tem que ter a capacidade de desenvolver novos conhecimentos, comportamentos que podem se alternar dependendo da situação, porque ele sempre vai estar atuando em diversas frentes. Então, ele tem que ter comportamentos que sejam adequados para cada momento, e ele tem que ter aptidão para aquela área. Não basta ter conhecimento, tem que ter aptidão. Tá? Tem que ter aptidão. Se não tiver, a gente fala, tá fora. Tá fora. Então, é muito importante para isso, né?
aptidão é algo que a pessoa tem que ter. É o que eu falei. De repente, você pega o professor que, como pesquisador, é o mais completo. Tá? Mas quando você coloca ele na sala de aula, ele não consegue se comunicar com os alunos. Por quê? A aptidão dele não é para ser um professor de sala de aula. Talvez seja para ser um pesquisador. E ao contrário, é a mesma coisa. Às vezes o professor é um grande professor em sala de aula, mas ele não é um grande pesquisador. Então, o profissional ele tem que saber identificar qual a aptidão que ele tem para poder atuar. Isso é importante. Né? E no caso do gerente de projetos, né, ele tem que desenvolver sempre conhecimentos. Isso nós chamamos de hard skills, né? Ele tem que ter comportamentos adequados e aptidão para aquilo que ele faz, tá? E olha só, no desenvolvimento da equipe do projeto, a gente fala que você vai desenvolver uma equipe durante um projeto. Você tem a equipe e durante um projeto ela será é natural que a gente olhe de montar a equipe, né? O conhecimento técnico que essa equipe deverá ter, né? E o comportamento da equipe, né? Olha, está montando a equipe, conhecimento técnico que as pessoas deverão ter para fazer parte da equipe, tá? E o comportamento da equipe, né? E é natural, né, que tem que se aprimorar, né, as competências dessas pessoas. Você está formando uma equipe. Então, aprimorar as competências da equipe, né? Então, sempre procurando melhorar o time. A equipe tem que ser vista como um time, jogando junto, trabalhando junto. E tudo isso tem que funcionar dentro de um ambiente, e muitas vezes é um ambiente de muita pressão, tá? De forma que sempre será possível melhorar o desempenho. Então a gente colocaria a seguinte questão aí, olha. Quem compõe a equipe do gerenciamento de projetos? Quem deverá fazer parte dessa equipe, né? Então, muitas vezes, para um projeto ele funcionar de verdade, né, há necessidade de ter várias equipes, mas uma equipe é essencial. Uma equipe que vai gerenciar o projeto, vai gerenciar outras equipes. Então, quando você pensar em montar uma equipe que vai gerenciar outras equipes, você precisa o quê? De uma equipe de gerenciamento de projetos, mais o gerente de projetos. Tá? Essa equipe de gerenciamento de projetos, mais o gerente de projetos, é que vai conseguir desenvolver as outras equipes. Tá? Dependendo do tamanho do projeto, tem até escritórios independentes para acompanhamento do projeto, dependendo do porte do projeto. Tá? Então, é importante, né, para o desenvolvimento de um projeto, desenvolvimento de pessoas e de equipes, né, para que o ambiente todo possa funcionar e, dependendo do projeto, as pressões são muito grandes, tá, que exista uma equipe de gerenciamento de projetos e um gerente de projetos que possa liderar tudo isso. Tá? Havendo uma equipe de gerenciamento de projeto e havendo um líder, que é o gerente de projeto, trabalhando em conjunto, as outras equipes vão funcionar, os resultados podem chegar. Tá bom? Então, pessoal, o que eu tinha para falar a respeito, né, de conteúdo, né, que está mais voltado para a nossa prova, que vai acontecer lá na semana do dia 15 ao dia 19, é isso, né? Eu acho que eu falei bastante. Essa aula também está sendo gravada. Depois, se vocês quiserem assistir, vocês podem entrar direto no YouTube ou podem assistir através do link que a gente vai colocar lá no AVA, né? Mas, na verdade, esse link é o link
te leva lá para o YouTube. Então, essa aula vai estar gravada e vai estar lá à disposição, para tirar dúvidas, tá bom? Mas é isso, gente. O que eu tinha para passar para vocês hoje, em termos de revisão, é isso. Eu acho que a semana que vem, vocês devem estar realizando aquelas provas DI ou coisa assim, que é mais à distância. Mas, de qualquer maneira, a gente está entrando no horário em sala de aula, né? Para tirar mais alguma dúvida, trabalhar mais alguma coisa, porque na outra semana a gente já entra para valer nas nossas provas, tá bom? Então, o que eu tinha para hoje, gente, é isso. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, fique à vontade. Tá? Estamos aqui para isso, tá bom? Hoje nós ficamos na sala em 6, né? Então, hoje entrou Cristiano, entrou Peração, entrou. Fala, Natália, Marcelina. deixa eu tirar uma dúvida. Eu tava pensando, porque teve algumas questões do AVA que eu fiz, aí eu errei. Eu falei assim, nossa, mas por que eu errei? Eu vou pegar elas e vou depois mandar pro senhor, ou no grupo ou no privado, pra ver o porquê que eu errei. Tipo, eu não entendi. Tipo, eu coloquei a resposta que eu achei que era certa, aí eu peguei, li a mensagem, tipo, li a questão, e aí depois deu errado. Aí a outra resposta que eu achei que não tinha nada a ver era a resposta. Certo. Aí eu vou dar uma olhada nas que eu errei, lá no AVA de primeira, e Manda vou mandar pro senhor, pode? Pode, pode. Então, olha, eu olho o conteúdo do AVA, entendeu? Mas eu não entro, por exemplo, nos questionamentos do AVA, entendeu? Eu não entro, né? Eu olho o AVA, né? Todas as aulas são baseadas no AVA, mas os questionamentos do AVA eu não entro. Não quer, deixa eu falar uma coisa. Entendi. Não quer dizer que tudo aquilo que tem lá no AVA pode estar correto. Se você pegar uma questão que tinha lá no AVA, pega ela completa, dá um copia e cola nela e joga no Google, você pode encontrar uma resposta divergente daquela que está lá. Né? Porque é o que eu falo, eu não costumo checar. Onde a gente checa, né, muitas vezes, né? Olha, essa prova que eu elaborei, eu não usei questões do AVA, eu não usei questões do livro, eu não usei questões do Google, de lugar nenhum. Essas questões eu elaborei, cada uma delas. Tá? Bom Mas, dia. por exemplo, oi, bom dia, Natália. Muitas vezes, eu já Calma peguei aí. questão do AVA para colocar na prova, e aí, quando eu dava a resposta, não batia com o AVA. Aí o aluno falava para mim, poxa vida, o AVA falou que estava desse jeito, o senhor deu uma outra resposta. Nem sempre a resposta que está lá no AVA é a mais correta, tá? Mas levanta essa questão que você falou que bateu em cima aí e deu errada, manda no privado para mim, eu dou uma olhadinha para você, tá bom? Beleza, professora, eu vou procurar ela aqui e aí eu te mando, tá bom? Assim que eu sair do serviço, tá bom? Você manda no privado, eu dou uma olhadinha, eu te falo, tá bom? Beleza, fechou. Tá bom. Então, gente, essa prova é toda minha, tá? Não tem invenção aí, não tem AVA e não tem livro, não. Não tem AVA e não tem livro. Exatamente, viu, Marcelina, por causa disso, porque sempre tem um questionamento, pô, lá no AVA estava assim, né? Lá no livro estava assado. Não, eu peguei tudo aquilo que a gente trabalhou e eu montei uma prova em cima disso. Então, olha, é uma prova que não tem pegadinha, é uma prova que não tem muitas complicações, é uma prova para medir realmente conhecimento. A gente passou em cima disso, eu coloquei na prova. Então, não tem nada do outro mundo, entendeu? Fiquem tranquilos quanto a isso, tá? Mas é isso. Manda essa questão do AVE, eu dou uma olhadinha para você, eu te falo. Tá bom? Porque às vezes o que acontece? Muitas vezes eu falo como